Oi pessoal, hoje é meu dia de escala na audiência de custódia e como eu já expliquei para vocês antes, nós funcionamos aqui no Distrito Federal num sistema de rodízio. Então, mais ou menos a cada 2 meses os defensores públicos vêm aqui e fazem audiência de custódia. Nós temos um defensor fixo aqui, nosso colega Gabriel Morgado. E aí, uma preocupação que veio martelando na minha cabeça desde a noite de ontem é: as audiências de custódia serão ou não suspensas, por conta do coronavírus, do risco de propagação do Covid-19? E isso é algo que tem me preocupado bastante. Por quê? Porque por mais que nós saibamos que o coronavírus ele não tem uma alta natalidade, especialmente entre as populações que não são de risco, nós sabemos que o nosso sistema penitenciário é extremamente precário. E o Supremo Tribunal Federal, inclusive, já reconheceu que há um estado de coisas inconstitucional na DPF 347. Então, essa preocupação tem surgido bastante para mim, porque é um risco de uma contaminação em massa naquele local, tendo em vista as baixas condições ali, as condições quase que insalubres de sobrevivência. Na verdade, quase não, insalubres de sobrevivência daquelas pessoas. Nós recentemente tivemos uma situação de uma epidemia de uma doença de pele, lá no presídio aqui do Distrito Federal, na Papuda. E essa epidemia de pele, ela tem se repetido reiteradamente, e eles não conseguem conter o alastramento dessa doença. Com o coronavírus, o risco de contágio é muito grande, e essa tem sido uma preocupação constante dos colegas da Defensoria Pública, que têm debatido se não é o caso da gente realmente fazer aqui por videoconferência essas audiências de custódia para evitar que ingresse o vírus dentro do sistema penitenciário. Nós sabemos e temos ciência que recentemente o STJ decidiu, salvo engano no informativo 663, que não podem ser realizadas audiências de custódia por meio de videoconferência. A ideia do STJ é que a nossa audiência de custódia no Brasil ela tem 2 objetivos que estão declarados na resolução 213 do CNJ. Um deles é evitar o superencarceramento, o outro é evitar torturas e maus tratos à pessoa do preso. Então, segundo o STJ, a videoconferência não teria o condão de permitir que se identificasse se o preso teve ou não uma situação de tortura ou maus tratos. Então, há necessidade de que aquele preso seja apresentado pessoalmente. Só que o caso lá é um pouquinho diferente, A gente estava falando de uma situação de uma prisão por mandado, em que o preso foi a ordem de prisão foi cumprida em outro estado da federação. Naquele contexto, o STJ entendeu que era necessário a apresentação do preso para a autoridade judiciária do local para que ela apreciasse a legalidade da prisão estritamente, verificasse se houve ocorrência de tortura, maus tratos, para que pudesse tomar as providências necessárias e, inclusive, responsabilizar aquelas pessoas que tivessem praticado aqueles atos. A competência para julgar tanto a prisão preventiva ou decidir por outras medidas cautelares diversas continuaria sendo do juízo competente. E aí eles entenderam que a mera audiência por videoconferência com o juízo competente não teria o condão de suprir o apresentamento pessoal do preso à autoridade que realizou a prisão. Ok. Mas agora nós estamos tratando de uma situação de pandemia de saúde mundial, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Então o que nós temos que ponderar é que há direitos realmente ao preso de ser apresentado. Nós temos uma preocupação muito grande com a erradicação da tortura, mas nesse contexto nós temos que ponderar os direitos, Então não há direitos absolutos. Eu entendo que o direito à saúde do preso ele deve se sobrepor a essa apuração imediata da tortura, que, claro, não vai ficar excluída, mas vai ficar mitigada. Então, o risco de ele levar uma doença dessa gravidade para dentro do presídio, ele é maior e a gente deve tentar minimizá-lo ao máximo. Por enquanto, aqui no Distrito Federal, as audiências continuam sendo feitas de forma presencial. Não há ainda determinação de videoconferência para as audiências de custódia, mas há um debate de que isso possa vir a acontecer no futuro próximo. Atualmente, como é que se realiza? Nós temos a entrevista prévia com o preso, a pessoa que foi presa nas últimas 48 horas aqui no Distrito Federal, mais ou menos. E essa entrevista é feita através de uma sala do advogado em que nós temos o contato com ele por meio de um vidro. Na audiência, todas as pessoas ficam na mesma sala e aí surge o risco da proliferação da doença. Então é uma preocupação que nós temos que ter. Nós, como defensores públicos, temos que nos preocupar com a questão da tortura e maus tratos do preso, mas não podemos perder de vista que a saúde do preso também é um bem que deve ser preservado, especialmente quando pensamos em saúde pública. Realmente, dentro do presídio, o risco de proliferação é muito grande e o sistema de saúde lá dentro, imaginem, é pior que o sistema de saúde aqui fora. Então eu espero que a gente tenha conseguido trazer uma reflexão importante sobre esse assunto. Não há nenhuma definição fechada. Nós devemos sempre combater a videoconferência como uma regra, mas eu entendo que em situações excepcionalíssimas como essa da pandemia do coronavírus, nós temos que privilegiar a saúde do preso em detrimento da apuração correta desses casos que nós sabemos que estão cada vez diminuindo mais, especialmente aqui no Distrito Federal. Um beijo a todos e um bom dia.